Normalmente é algum detalhinho. Você já tinha feito esse tipo de projeto antes? Não, foi a primeira vez. No máximo eu fiz uns, assim, tem até no meu GitHub, mas só localmente um sistemazinho que é até um curso que eu tava fazendo aqui na minha cidade, para gerenciar uns veículos assim na concessionária. Aí eu aprendi um pouco de JPA, esse negócio, mas o Spring eu nunca tinha colocado a mão, não. Beleza. Nem, e muito menos na nuvem. No dia a dia do trabalho, a gente usa a maioria das vezes o Spring mesmo. Muito raro a gente usar o Java puro. O Java puro, o Java em si ele já tem quase 30 anos, né? Então muita coisa foi feita com Java, inclusive frameworks e ferramentas que facilitam o desenvolvimento com o próprio Java. Então, hoje em dia a gente usa mais esses frameworks e ferramentas do que o Java puro. Aí eu dei uma pesquisada aqui, antes era o Java Enterprise Edition, depois passou para o Jakarta, né? Aí era bem baixo o Isso. nível, aí o Spring facilitou o O Java trabalho. Enterprise Edition, ele nasceu, já tem acho que uns 20 anos, e ele era muito complicado, resumindo. Aí o pessoal do Spring simplificou o Java Enterprise Edition. Então, ele pegou várias coisas interessantes do Java Enterprise Edition, só que eram muito difíceis, e ele foi e simplificou elas e deixou algumas configurações como default, a maioria delas, na verdade. Então, aquilo que eles entendem como boa prática, eles já deixam como default. Já no Jakarta, não. No Enterprise Edition, a pessoa tinha que saber muito bem o que estava fazendo para ter a chance de implementar a boa prática. O pessoal do Spring já foi para outra abordagem. Já que a gente já sabe que é a boa prática, vamos deixar como default. Quem quiser Entendi. divergir dessa prática, tá livre para isso também. Eu tinha Aí, visto até um pessoal recomendando antes de ir pro Spring aprender, eu disse, eu acho que vai atrapalhar mais, porque é melhor aprender logo o Spring direto. Não vai. Acho que ninguém usa existem, mais o. existe esse conselho mesmo, ele é muito comum. Eu já escuto ele há quase 20 anos, de que você tem que começar pelo começo. Aí, no começo eu acreditei nisso, né, porque eu não tinha experiência, então alguém com experiência estava me falando isso, e eu não tinha experiência, eu tenho que ouvir, né? Aí depois, com o tempo, eu fui percebendo e fui ligando os pontos e entendendo as coisas. É melhor a gente já começar logo pelo que vai ser usado no trabalho. Porque no trabalho a gente nem tem a chance de esmiuçar os detalhes da linguagem. A gente nem pode. Muitas vezes você vai mandar no code review uma manobra lá que você fez, que o dev fez, né, para mostrar que ele é inteligente, que ele é foda. Aí ele faz uma manobra lá no código, faz um monte de besteira lá, que fica bom até. Só que fica bom assim, do ponto de vista só dele. Aí vai e barram no code review e falam para ele refazer. Porque não é ele que vai cuidar do código. O código não é dele, entendeu? O código é da empresa. Então Entendi. é a equipe da empresa da qual você faz parte. Então você não tem autoridade total, você não é um ditador. Você vai ter que convencer outras pessoas a aceitar aquele pull request. E aí, se você faz muita manobra, muita firula, que você aprendeu do JDBC, por exemplo, que é uma coisa bem baixo nível. Foi, eu Aí, comecei por ele. aí você chega lá usando o JDBC, aí ele fala, pô, por que você não usou essa notation aqui do Spring, arroba carry, que já resolve isso para você. Aí vai você voltar, tirar o JDBC para botar o arroba carry. Só de passar do JDBC pro JPA puro, eu disse, meu amigo, o trabalho que tinha. Aí com o Spring aí diminuiu mais aí. Exato. E ele vai cobrir os principais cenários, né? Os casos de exceção, que você precisa fazer um tuning de performance, por exemplo, a gente tem que tratar eles como os casos de exceção, ou seja, que fogem da maioria das ocorrências. Então, na prática mesmo do trabalho,
que vai importar é você gerar grana para o cliente, entendeu? Gerar grana para o cliente. A empresa é o seu cliente, mesmo que você seja CLT. A equipe é o seu cliente também. Aí a equipe está querendo fazer de um jeito, você vai e faz. E você avisa, ó, desse jeito aqui vai ter impacto de performance depois. E aí deixa que ele se vira com depois, porque provavelmente você nem vai estar nessa empresa mesmo ano que vem, que também não dá certo ficar na mesma empresa muitos anos, que a gente perde dinheiro para inflação. É. Então, entre o idealismo e o realismo, eu fico com o realismo, né? Deixa os idealistas para lá. Jogar o jogo, né? Joga o jogo. E uma coisa também que eles fazem errado é que eles falam assim, aprenda pelo começo, comece pelo começo. Mas o começo da ciência da computação está há décadas atrás, se você for olhar para a computação moderna, e está há milênios atrás, se você for olhar para o cálculo moderno, para o cálculo que a humanidade criou, na verdade. Então você vai começar estudando Pitágoras para poder ser um programador. Se você tiver tempo livre e não tiver conta para pagar, vai em frente. Mas se você tiver conta para pagar, tiver boleto para pagar, esse não é o melhor caminho, não, porque vai acumular os boletos e você não vai conseguir o trampo. Mas Demora muito. eles seguem esse caminho para, acho que para quem quer ser pesquisador, esse carreira acadêmica. Eles vão ficar lá só escrevendo artigo, cópia um do outro, e pronto. Tem gente que tem esse objetivo mesmo. Aí tudo bem, nesse caso, beleza. Mas se a pessoa quer trabalhar de verdade mesmo, criando soluções que vai atender clientes de verdade, pessoa que come feijão e arroz, aí é outra mentalidade que a gente tem que ter para poder ganhar dinheiro. Depois, aos poucos, eu vou te apresentando mais sobre aspectos de carreira e negócios. E a boa notícia é que a maioria dos devs não faz a menor ideia de nada disso. Eles só querem saber de código mesmo. Exatamente por isso que é tão fácil ganhar deles na competição. Porque eles são bitolados, a maioria deles. No máximo aprende um instrumento musical aqui e ali, mas fora isso, se você falar uma coisa, por exemplo, mentalidade para eles, pronto, ele já saiu correndo já, porque ele acha que você é coach. Então, fica fácil de vencê-los. Mas vamos lá, vamos resolver. Vai no Deck for App. Aqui. Dashboard. Deve estar dormindo. Tá dormindo, por que tá dormindo? Tá escrito ali em amarelo, ó. Sleeping Container App. É porque é um plano gratuito, né? Então, o pessoal do Back for App, para economizar recursos do lado deles também, eles deixam a aplicação dormir, que assim diminui o custo deles, porque eles estão usando a infraestrutura de alguma cloud famosa, por exemplo, AWS, Google ou Azure. Então, eles também... terceirizando. Sim, isso é muito comum nessa área de tecnologia, que existem vários participantes na cadeia de suprimento. Então, não é só uma pessoa, uma empresa que está prestando serviço, ela usa outras empresas para prestar o serviço delas, e essas outras também usam outras para prestar o serviço delas. Até chegar lá no microchip, que são as empresas que fabricam o microchip com silício. E essas também dependem do pessoal que faz mineração. É verdade. Aí já é outro setor, não é nem outra indústria, é outro setor. Mas é normal isso. Então pode... ali do lado esquerdo tem um Container Action, um drop-down, clica nele, clica Deploy the latest commit. Isso. A gente vai ver ele acordando. Enquanto ele está subindo aí, ali do lado esquerdo embaixo, vai em Settings. Agora em Environment Variables. Ok, App Underline Profile, Database URL. Ok, abre uma nova aba e abre o Neon. Estou tomando aqui um Guaraná Jesus, já viu? Já. Aqui eu no comércio da minha mãe no restaurante a gente vende do Maranhão. Legal. Esse é rosa, né? Ele tem um gostinho bom. É diferente do que o pessoal está acostumado aqui. Aqui o pessoal só toma Coca-Cola. Coca-Cola não tem nem gosto de nada mais, o pessoal ainda fica tomando. Aqui também pouca gente gostou dele. A maioria que experimentou
Foram poucas que gostaram. Da Coca-Cola ou do Guaraná Jesus? Do Guaraná Jesus. Ah, caramba, o pessoal tá com um paladar aviciado, né? Como diria no É, Nordeste. Beleza. Clica ali no DS Move ali embaixo. Ok. Beleza. Clica ali em SQL Editor do lado esquerdo. Ok. Apaga tudo isso daí por enquanto, depois a gente tenta de novo. Ah, era só ter colocado New Query, agora que eu vi ali. Dá um Ctrl Z. Pronto. Ali embaixo, na esquerda, está escrito New Query. Isso. Agora sim. Select, espaço, asterisco, espaço, from. TB, underline, move. Run. Ok. Então, essa tabela realmente não existe, a gente precisa fazer o seed inicial. Volta na outra carry. Eu acho que ela ficou... Vai ali em saved. Será que ela está ali no saved? Do lado esquerdo. Embaixo ali de SQL Editor. Só que o da direita. tá. Não. Tá aí. Tudo bem, vamos copiar e colar de novo. Pode apagar isso daí. Aí você abre o projeto, vai ter um arquivo de seed lá que chama-se import.sql. Tá no. Tá no back-end, provavelmente. Eu tô vendo só a sua janela do Chrome. Ah, tá. Eu acho que eu compartilhei. Aqui. É esse, né? Isso aí. Tá vendo que tem um create table ali na linha 1, 2, 3. Depois um alter table, depois um insert int. Então esse é o seed inicial. Normalmente eu gosto de fazer o seed inicial com dados reais de produção, com exceção, é claro, das anonimizações que a gente precisa fazer, né? Mas aí já é um outro assunto. Mas como esse caso aqui é só um projeto didático, então tudo bem a gente usar esses dados fictícios aí mesmo. Pode dar um run. Aí, ó, tá criando um monte de coisa. Parece que deu tudo certo. Clica ali na 6. Ali embaixo. Isso. Está tudo ok. Agora pode apagar esse código aí que você colocou. Vamos fazer o select novamente. Esse select asterisco from, ele é mais para exploração mesmo, mas no trabalho mesmo a gente raramente usa um asterisco. É A quase um questão pecado. de estar sobrecarregado, eu o pessoal Exatamente. falando isso. Está correto, isso mesmo. Run. Aí, beleza. Agora. Então, deixa assim por enquanto. Volta no Back for App. Volta ali na parte que mostra os logs. Setinha para a esquerda, overview, isso. Deployment ready. Beleza. E ali também embaixo. Então, esse log de baixo, ele é o log do Spring, da aplicação. É o mesmo que aparece lá no seu IntelliJ, por exemplo, No console. no console, ou no STS, né? Já o log de cima é o log do DS, do Back4App. Ah, Então, esse de baixo é o que mais nos interessa agora. Note que está escrito assim, Started DS Move Application. Dá um Ctrl F, digita Started. Ali, ó. Isso. Então, esse segundo aí, isso daí também. Ele está falando do Tomcat e o de baixo da própria aplicação. Sublinha o segundo started até o JVM running. Vai sublinhando
Aí, ó, isso aí. Muito bem. Então vamos interpretar essa linha aí, ela é importante. Ela significa o seguinte, que o Spring, com todos os seus carregamentos de beans e dependências no contexto, levou quase 70 segundos para subir. Isso Entendi. é até muito, né? Não tem como otimizar isso daí, tem como melhorar isso aí, mas daí já é outro papo. Por enquanto, vamos aceitar que é assim mesmo. Então, esse started indica que o Spring Boot funcionou com sucesso. O Spring conseguiu inicializar com sucesso. E ele está escutando ali na porta 8080. Essa informação está na linha de cima, que é o do Tomcat. O Tomcat é um servidor de aplicação. É como se ele é tipo Apache, seria isso? Sim, exatamente. Só que ele é mais levinho e ele é o default do Spring. Se quiser, no futuro a gente pode testar outros servidores de aplicação, mas normalmente o uso para isso vai ser somente cenários específicos de produção que demanda que a gente mude para o Undertal, por exemplo, ou outro. Tranquilo. Mas é possível sim você alterar o servidor de aplicação. Não é obrigatório usar o Tomcat. É como eu disse no início, o Spring, ele entende que existem boas práticas e coisas que funcionam para a maioria dos casos. Então, ele deixa isso como default, como padrão. E também permite a liberdade para quem quiser alterar, poder alterar. Se tiver algum motivo para isso, a pessoa pode. Então, é uma decisão muito mais inteligente do que antigamente no Jakarta, por exemplo, ou antes disso, né, no Java Enterprise Edition, que a pessoa tinha que ser um dev foda, com muita experiência, para poder entender tudo que ele ia precisar na aplicação e procurar as versões certas na internet, no Maven Central, no Maven Repository. Ele ficava dias para poder subir a aplicação dele. Não era minutos, igual hoje. Ah, no caso, ele, no próprio dev, teria que fazer o trabalho do Maven. Ele ia ter que colocar no Maven o que ele quer que o Maven puxe para ele da internet. Do Maven Central, melhor dizendo. Ou Maven Repository. Então ele teria que explicitamente falar para o Maven, ó, eu quero todas essas dependências aqui. Dezenas de dependências. Hoje, com o Spring Boot, a gente se concentra em algumas poucas dependências em comparação com antigamente. E o pessoal do Spring faz a curadoria para a gente, das versões, das compatibilidades, porque não basta só você baixar uma versão. Você tem que saber se essa versão é compatível com a versão das outras coisas que você também precisa. Entendi. Era um trabalho gigantesco. O Spring Boot simplificou bastante essa parte. Em comparação com o passado, é um paraíso. Eu vi que ele era de uma empresa, aí foi adquirida pela VM, se eu não me engano. Mas ele continua sendo open source ou Continua. continua? Ele era a empresa original chamava-se Pivotal, ou Pivotal. E eles cresceram tanto que a VMware comprou. Continua sendo open source. A diferença é que quando uma empresa compra um projeto open source, ela quer lucrar em cima da manutenção, dos patches de segurança e do suporte, Entendi. estilo Red Hat. É o que aconteceu. O pessoal usava o CentOS, É, aí deu uma acontece. quebrada. Mas as empresas, elas não querem saber de coisa grátis, elas querem saber de ganhar dinheiro. Quem quer saber só de É usar isso, coisa um grátis? investidor no pé do ouvido. Os investidores estão ali, monetiza isso daí. Senão a gente não vai investir recursos para manutenção. Foi o que aconteceu com o MySQL, por exemplo. O MySQL está morrendo, praticamente, em comparação com o que ele era, depois que ele foi adquirido e ficou proprietário. E quem assumiu o manto foi o MariaDB. E o MariaDB continua sendo evoluído. Mas na prática mesmo você vai encontrar muito, muito, muito Spring sendo usado. Em primeiro lugar, nas vagas. E em segundo lugar vai estar o Quarkus. Ah, eu ouvi falar desse também, que é já nativo para nuvem, umas coisas assim, eu vi falando.
Exatamente. Isso foi no começo. Uma vez que o Quarkus provou seu valor no mercado, o Spring foi e copiou essas partes do Quarkus que eles não tinham. E hoje também o Spring permite fazer tudo que o Quarkus faz, praticamente. Inclusive nativo para a nuvem. Sim. Então, não vejo motivos para usar o Quarkus nesse momento. Eu já trabalhei com ele quase um ano. Na prática mesmo, tem várias questões, assim como o Spring. Então, já que é assim, vamos ficar no Spring, pelo menos tem mais demanda. Eu tinha, há um tempo atrás, começado assim no front, mas eu vi que tinha tanta gente, eu disse, não, vou procurar outro caminho. Aí eu fui, assim, traçando uma rota, eu disse, não, vou escolher o Java. Qualquer coisa, o pessoal fala muito que já vai morrer. Qualquer coisa tem o Kotlin que vem É, seguir. O conhecimento não se perde. não. Se você estuda uma coisa que está nas bases, nas origens, você consegue aplicar aquilo para N situações. Tem alta transferabilidade, que chama. Então você aprende uma habilidade que não fica só restrita naquele nicho, naquele meio. Você consegue aplicar ela em várias coisas. E o back-end é isso. Eu consigo fazer front-end também, sem problemas. Se precisar, eu faço. Porque front-end é muito mais fácil do que back-end. Então, eu só vou precisar de ajuda na parte de aparência. Aí é outro time também, que é o time de UX. Design, né? É. Eu também não curto, não. Quem pode o mais, pode o menos. Se você consegue levantar 50 quilos, você consegue levantar 10 quilos. Né? É verdade. Agora, se você treina para levantar 10 quilos, aí se você quer levantar 50, não vai dar certo. Você coloca assim no bíceps, por exemplo. Então, você treinou para levantar 10. Não adianta você tentar levantar uns 50 depois. Caminho assim natural da evolução, vamos dizer, do back-end, quando vai crescendo, seria depois os microserviços, algo assim do tipo. Sim, microserviços você tem que estudar também. Faz parte das coisas que eu ensino. Isso daí que você criou é um microserviço. Tá? Só para você entender o que é microserviço. Antigamente, você tinha um jar gigantesco que se chamava WAR. Ele até mudava de nome, já não era mais jar, era WAR. Que era um Web Archive, que era um monte de jar dentro dele, e ele levava minutos para subir, para inicializar. Porque da mesma forma como quando você aperta para ligar o seu computador, leva um tempinho para o Windows aparecer, ou o Linux, né? Isso. Assim também são as aplicações, todas elas. Leva um tempinho para ela aparecer. Dependendo do tamanho, esse tempo pode ser segundos ou minutos. E também, dependendo do tamanho, pode ser milissegundos. Aí parece que é instantâneo. Menos de um segundo, acho que é menos de 150 milissegundos, o cérebro acha que é real time, que é tempo real. Então, isso também ocorre com as aplicações. Essa WAR que eu estou comentando, que levava minutos para subir, e às vezes horas para buildar. Então, quando você. Imagina que você aperta o botãozinho do play lá no IntelliJ ou no Eclipse para buildar completo e leva horas para fazer isso. Isso, isso era um monolito. Os monolitos, eu já lidei com monolitos assim, que levava minutos para fazer um build local de um componente. Então, para minimizar esses problemas, eles separavam por componente do Maven, por exemplo. Mesmo assim, ainda levava minutos. E aí, quando tinha que fazer o build completo na pipeline, a gente deixava fazendo de madrugada, porque se deixasse durante o dia, ia atrasar todo mundo. Caramba. Esse aí é aquele pacotezinho quando a gente entra no iniciador do Spring, lá no site, que a gente escolhe o já e esse outro aí. Não é isso? Sim. Esse War, ele também tem outras finalidades. Ele não era só para isso. Por isso que até hoje o pessoal do Spring ainda deixa lá a opção. Mas, sinceramente, poucas vezes eu tive que usá-lo. Que hoje em dia não precisa mais. Deixa tudo num jar mesmo, pequenininho. Como a tendência é microserviço, essa é a moda atual, até que surja outra. Então, a gente vai sempre criar pacotes pequenos, né? Esse que você criou, por exemplo, do DS Move é um microserviço.
Depois, nas aulas, a gente pode até consumir outros microserviços, e a maior parte do tempo o microserviço está consumindo outros microserviços, ou recebendo dados de outros microserviços. Então, toda API é um microserviço, seria isso? Depende da API. Né? Eu vou te mostrar aqui uma imagem que mostra a categorização das APIs. Essa imagem aqui ela faz muito sentido. Muitas pessoas falam API isso, API aquilo, API aquilo outro, só que elas não param para explicar o que é uma API, o que não é uma API. Ó, vou te mostrar aqui uma imagem. Acesse essa imagem aí no seu navegador. Tá vendo? Então, há vários tipos de API, tem a categorização. A mais comum hoje em dia é a API remota, do tipo Web API e do subtipo REST. Essa é a mais comum. Em segundo e terceiro lugar vem o GraphQL e o gRPC. Não sabia também que tinha de hardware. É Sim. interessante. A de hardware, por exemplo, você compra uma placa de vídeo da NVIDIA, só que a sua placa-mãe do seu PC é da AMD ou de outro fabricante. Como que a sua placa de vídeo da NVIDIA vai conseguir se comunicar com a placa-mãe de outra fabricante? Sendo que elas são empresas diferentes, né, que fabricou. Uhum. Porque existe uma API de hardware que é comum e que faz parte do mercado. Então, essa fabricante, ela sabe que se ela respeitar as regras dessa API de hardware, mesmo que seja uma placa de outro fabricante, vai funcionar. Vai conseguir se comunicar com a placa-mãe. E vice-versa. Né? Esse é um exemplo de API de hardware. O API O Fast, de... Oi? Fast e o GraphQL são, vamos dizer assim, um concorrente do outro. Não, isso daí é porque né, tem muitas pessoas que têm a mentalidade de torcedor. Então ele acha que uma tem que ser melhor que a outra, que uma é superior à outra, que uma é foda, a outra é um lixo. Então eles têm uma mentalidade de torcedor. Na verdade, você pode usar o que você vê que é melhor para o contexto da empresa, contexto da equipe. Por exemplo, o GraphQL ele tem a vantagem de diminuir o tráfego, porque você pega só os dados que você quer. Mas se você usar o REST corretamente, também dá certo, faz a mesma coisa. Entendi. E o gRPC é um protocolo, dizem que esse G ali é de Google, né? Que é o Google Remote Procedure Control, que também permite trafegar informações de forma eficiente. E no próprio REST você também pode aplicar um Apache Avro, por exemplo, que vai transferir os dados do JSON em byte array, que é uma forma comprimida, digamos assim, é binário. Vai mandar os binários, do outro lado é decodificado. Então, no final do dia, é uma questão de qual que está sendo usado na empresa. Porque se uma realmente fosse muito melhor do que a outra, todo mundo usaria ela. Né? É verdade. Não ia perder tempo desenvolvendo uma coisa que vai Tipo, atrapalhar. isso é disputa, né? Porque essas tecnologias, elas têm empresas por trás bancando. E elas lucram com essas tecnologias. Então, elas querem puxar a sardinha para o lado delas. Elas vão falar mal da outra. Né? É, E aí, quem caiu no marketing, quem achou que era uma questão de mera tecnologia, caiu no marketing. Por quê? Porque se você for olhar no final das contas, não precisaria nem desses três aí, poderia ser tudo ser feito com Ajax, que é muito mais antigo. Então, mas faz parte também do jogo do mercado, né? Para você não ser o bobalhão da mesa, basta você entender que a empresa que você for trabalhar tem as suas preferências, e se você for lutar contra essas preferências, quem vai sair errado é você. Mesmo que é. você esteja certo. A cultura engorda. Cultura vai devorar as suas boas ideias. Que nem, o pessoal não quer saber de boa ideia, eles querem saber de fazer do jeito deles. De É mostrar que verdade. né, isso tem a ver com o humano, não tem a ver com código. Isso é outra coisa que os devs também não entendem. Eles acham que tudo é código, então
Aí quando chega um cara que nem sabe programar e manda ele para o olho da rua, por causa de alguma coisa que ele falou, aí ele fica se questionando, mas eu sou um programador tão bom, eu fiz um algoritmo tão foda, eu sei fazer o Fibonacci, eu sei fazer recursividade, sendo que o patrão dele não sabe nada disso e manda nele. Aí esse Fibonacci daí, a primeira vez que eu vi, meu amigo, eu disse, a regra é o céu para implementar aqui, para fazer esses usinhos no recurso. É decoreba. Aí depois que faz uma vez, pronto. É decoreba. Você faz no caderninho depois. Eu tenho aqui um caderninho com um monte desses. Que eu faço na. Eu tô fazendo até com a mão esquerda hoje em dia, porque com a mão direita já ficou tão fácil, que hoje em dia eu faço com a mão esquerda. Pelo menos exercitar a mão esquerda. Mas essa imagem aí das APIs, ela é bem útil, né, para você mentalmente categorizar cada API. Por isso que a gente chama API REST, né, porque é a palavrinha lá em cima API, com a outra lá de baixo REST. Mas não é a única que existe, existem todas essas outras aí. Tranquilo. Ok? Bota lá no Back for App e tenta acessar o barra movies naquele endpoint que está ali na esquerda, .run. Ó, deu 500. Quer dizer que tem alguma coisa lá errada aí no Spring ainda. Vamos ver como que ficou o log. Log de baixo. Isso. Aí agora a gente tem que ler e entender o que está acontecendo. Sobe um pouquinho esse erro aí. Ok. Pode subir bastante até pouco antes do started, que aí é onde ele vai começar o erro. Beleza. Pode descer um pouco. A gente poderia jogar no GPT e pedir para ele traduzir para a gente, mas vamos tentar entender sem olhar para ele. Conexão foi fechada. Conexão JDBC foi fechada. Pode descer no mais. Mais. Vendo que é tipo uma repetição, né? Porque isso daí chama-se stack trace. É uma pilha, é um Ah, stack de chamadas. E tenta ajudar a gente, assusta, mas acaba ajudando a gente. Ó, could not extract result set. Ali na última linha. Geralmente quando dá esse erro é porque tem alguma coisa errada no mapeamento do objeto relacional. Por exemplo, a gente está querendo obter um item através do ORM, só que lá no banco tem dois. Aí dois não encaixa em um. Aí ele dá esse tipo de erro, entre com outros. duplicado? Oi? Esse duplicado? Pode ser, pode ser. Desce um pouco, vamos ver se ele fala qual coluna que é. É, ele não está dizendo qual coluna que é, vamos ver se ele fala mais para baixo. Fala aqui da tabela TB. Ah, ali ele está falando logo o que tem que ser falado. Ele está dizendo que a TB underline move não existe, mas a gente já verificou que ela existe sim. Vamos confirmar então se a gente está apontando para o banco de dados certo. Vai ali no Settings, do lado esquerdo. Vai ali em Environment Variables. Clica. Extrai esse valor aí para um Notepad. Copia ele todo. Cola no Notepad, por exemplo. Pronto. Abre agora o Neon Console. Vai ali na Dashboard. Isso. Clica ali na esquerda em Connection String. Isso. Vai em Java. Copia isso daí ali embaixo no Code Copy Snippet. Cola lá no Notepad que você abriu. Compara se os dois estão iguais. JDBC, Postgres. Tem uma diferença.
Depois do Postgre, dois pontos. Ok. A ET, Crimson. Tá, Copia, copia esse code snippet novamente e volta lá no back for app. Cola ele aí, nesse vela. Ok, veio com a senha, beleza. Save settings. Yes. Ele vai fazer um novo deploy. questão assim de aquele assunto de exceções. A gente deve focar bem assim no início, porque foi o que mais tive de pouco de dificuldade. O seu áudio ficou um pouco ruim aqui, eu não entendi. Faz a pergunta do início. Tá ouvindo agora? Parece que tá bom agora. Manda bala. A questão de exceções, aquele, o assunto de try catch, de resource. Eu Ah, tive um ok. pouco de dificuldade. Eu queria saber se no início a gente deve dar um foco maior para entender bem, ou se com o passar do tempo, para ir aprendendo. Então, as exceções, é bom você criar suas próprias para você entender como que elas vão ser usadas. Então, para criar uma exceção no Java, basta você estender uma classe. Então, você usa o extend e runtime exception. Então, fazendo isso, você transformou a sua classe no exception. E aí, o compilador vai querer que você implemente um método lá de mensagem. Aí você implementa esse método e tenta lançar essa exception depois. Aí você tenta lançar essa exception e você vai, com isso, entender o comportamento da exception e para que ela é usada. Para sinalizar que algo deu errado, mas de forma semântica ou significativa. Por quê? Porque o runtime exception é muito genérico. Tipo assim, aconteceu um problema, aí você fala, deu um problema. Aí você fica quieto. Mas aí o outro lado vai querer saber, tá, mas que problema e aonde? Ou e onde? É aí que entram as exceções customizadas que a gente cria, com esse modo que eu te falei agora. Isso por si só já ajuda muito no seu entendimento. O próximo passo é você estudar o Exception Handler, que é uma coisa do Spring, que você pode customizar a forma como o erro vai aparecer para o cliente que está chamando o microserviço. Entendi. Isso tudo que eu falei fica meio abstrato, eu sei, mas se você quiser depois a gente pode fazer uma aula disso. Eu, assim, no iníciozinho tem aquele try catch, tem até o outro que eu O esqueci. Finally. E aí foi até quando veio o research, aí eu complicou um pouco mais. O Try with Resources é uma forma de você não precisar chamar o Finally explicitamente para fechar um recurso que foi aberto. Que recurso? Recurso, por exemplo, de leitura de sistema de arquivos, que gasta recurso porque ele está ali escutando o sistema de arquivos e olhando para o sistema de arquivos. Só que se você não fechar esse recurso, ele vai continuar fazendo isso, consumindo memória. E aí no Finally você fecha ele explicitamente, você chama o nome dele, ponto close. Aí, isso é tão comum que a partir do Java 8, se não me engano, o autor da linguagem, James Gosling, ele criou uma interface de marcação chamada Closable, significa fechável. E aí, quem usa essa interface num recurso, e esse recurso é chamado dentro de um try with resources, o próprio Closable vai fazer o fechamento sem você precisar chamar o finally. Então, ele é um facilitador. Hoje em Bem, dia, raramente a gente usa o finally para essa finalidade. Talvez alguém encontre outras finalidades para ele, mas para essa de só fechar o recurso, no Java puro, é o try with resources mesmo.
Tranquilo. Mas tá tudo bem abstrato, eu sei, é mais explicação verbal mesmo, mas eu gosto mais é de mostrar na prática, depois eventualmente eu posso te mostrar na prática. Tá certo. Ok, pode chamar novamente o endpoint. Vamos ver se vai dar o mesmo erro. Boa, tá funcionando. Agora foi. Vou te dar uma dica de plugin do Chrome. Abre uma nova aba e digita JSON Viewer. O terceiro. Terceiro. Pode instalar ele. Adicionar. Aí é só se você quer sincronizar ou não. Depois você vê isso. Se você gostar, aí você pode sincronizar com seus outros Chromes. Pode voltar no JSON do DSMove, dá um F5. Aí, Agora ficou legal. muito melhor de ver, né? É. Vai ali do lado direito na engrenagem. Isso. Ali no tema, theme, coloca Monokai como sugestão. Depois você pode usar outro se quiser. Você clica ali no default. Isso. Desce um pouco. Tem uma parte ali, ó, Prepend Header, na linha 2. Coloca false. Isso. Pode dar um save. Volta no JSON, só que não dá um F5 ainda. O que a gente fez? A gente vai mudar a aparência. Você vai ver que vai mudar a aparência. E tá vendo ali na linha 1 e 2 que tem uns comentários ali? Uhum. Isso daí eu notei que acaba atrapalhando em algumas coisas, mais do que ajudando. Por isso que eu acabo desativando ele. Mas se você achar que é útil, depois você pode reativar, que é esse que você acabou de colocar false lá. Só voltar ele para true. Agora pode dar um F5. Pronto aí. Ah, Mas é bem questão de melhor gosto agora. pessoal, né? E depois você pode modificar se quiser. Então fica muito melhor de visualizar Ah, assim, de copiar, de entender. E tá funcionando. Tá funcionando agora seu back-end. Abre lá o seu front-end agora, que tá lá no Netlify. Abre a ferramenta de desenvolvimento no seu DSMove mesmo, lá no front-end. Botão direito em qualquer lugar, inspecionar. Isso. Vai na aba de Network, dá um F5. Tá vendo o vermelhinho ali, o segundo de baixo? Clica nele. Ali, ó, o problema tá ali. Tá vendo o Request URL, logo à direita em cima? Isso. hum. O que você nota nele? Tá pegando local. Eu teria que abrir a aplicação no É, IDE. ele teria que funcionar localmente, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele aponte para o back-end na nuvem, que é o que está lá no Back4App. Abre o Netlify e vamos ver como que está a variável que aponta para o back-end. Essa aqui? Exatamente. Vamos ver como que está o nome dela. Sobe um pouco. Tá ali, ó. Base underline URL. Tá certo, beleza. Então por que ele não está chamando? Abre o seu código do seu front-end. Deixa eu ver uma coisa lá. Lembrei. Na verdade, o nome dela não é Base URL, sim alguma coisa React, alguma coisa. Faz tanto tempo que eu faço isso, mas ainda não lembro essa variável. React App Backend URL. Correto, essa mesmo. Acabei de pegar aqui no meu histórico. Te mandei aí no chat. Muda essa base underline URL para essa que eu te mandei no chat.
vai ter que clicar ali no Options. Ah, O Options em cima do olhinho ali, do lado direito. Para baixo, aí. Cima, aí. Edit. Beleza. Dá um save. Eu acho que isso não é suficiente para ele dar um refresh no ambiente, mas vamos trigar novamente um deploy, só para garantir. Volta ali no seu Netlify, só que dessa vez não vai ser no Back4App, vai ser no Netlify mesmo, porque a variável está no Netlify. Volta ali em deploy do lado esquerdo. Isso. Trigger deploy. Deploy site, isso. Abre o seu projeto do front-end mesmo assim, que eu quero verificar se você está usando um arquivo específico do Netlify lá no seu os projetos. eu acho que tem que mudar a Compartilha a forma de janela. apresentar, né? Compartilha a tela toda, acho que vai ser melhor. Tá compartilhando? Sim, é exatamente essa linha mesmo, uma que eu queria ver. Então, nessa linha 1, note que você está usando ali o process.env, o nome da variável de ambiente. Esse process.env é interno do JavaScript, permite que capture uma variável de ambiente que está no sistema operacional. Que no caso vai ser lá no Netlify, né? Que vai ter um Linux lá nos bastidores rodando. Caso não encontre essa variável de ambiente, aí tem aquele 2 interrogação ali, aí sim usa o localhost como fallback. Por isso que naquela ocasião estava aparecendo o localhost, porque ele não estava encontrando essa variável de ambiente. Já aquele base URL que está ali no início, que é a terceira palavra-chave ali, ele é interno do seu código JavaScript. Então é uma variável interna do JavaScript. Eu não sei porque no JavaScript chama-se const, uma coisa que não é constante. JavaScript tem um monte de mágica, né, de manobra, de coisa que só os iniciados entendem, né? Então, eu não sei porquê, mas eu sei que isso daí é uma variável que você pode mudar o valor dela depois, se quiser. Então, como que ele chama const, né? Eu não consigo No entender. início também, quando eu tava aprendendo um pouco de lógica, eu fiquei um pouco confuso também. Eu nunca lembro a diferença do var, do let e do const. E também nem faz diferença, eu tento usar const em tudo mesmo. Tá? Mas se eu não me engano, é o escopo. Desculpa. É. Eu, eu lembrava disso no passado, que eu mexia muito mais com JavaScript, mas já tem uns 3, 4 anos que eu não mexo mais, então já esqueci um monte de coisa. Mas é isso aí. Agora vamos olhar um outro arquivinho que tem... abre o terminal aí no seu VS Code, ali em cima do lado esquerdo do Help. New Terminal. Dá um ls aí. Deixa eu ver o que tem ali. Dá um cd espaço 2 pontos. ls de novo. Tá faltando um arquivo. Vamos tentar sem esse arquivo, mas tenho quase certeza que vai precisar mesmo, porque o Netlify ele mudou a implementação. Na verdade, vamos já pegar esse arquivo, vai que precisa mesmo. Porque teve uma vez que um aluno não precisou dele, teve outra vez que outro aluno não precisou. Vamos deixar na mão, então. Te mandei o link aqui no chat da sala. Aí tem um botãozinho ali de download do lado direito. Isso. Deixa ele no mesmo nível da pasta do back-end e do front-end. É só arrastar e soltar. É isso aqui, né? Isso. Se você soltar no VS Code ali, né? Se bem que ele vai soltar dentro do front-end, não vai dar certo. Vou Ali mover ele. embaixo, coloca Nautilus, espaço, ponto, ali no seu terminal. Acho que é o Nautilus, né, que você está usando.
Isso, espaço, ponto. Beleza, ficou mais fácil assim. Agora sim, é só arrastar e soltar. Beleza. Abre esse arquivo, a gente vai precisar ajustar uma coisa nele. Tá vendo ali na linha 7 que tem um back-end de outro aluno? Apaga esse daí dentro das aspas e põe a sua URL do seu back-end. Isso mesmo. Muito bem. Pode salvar? Pode salvar. Faz um commit e um push disso daí. Pode escrever do arquivo. Coloca. Define configuração do Netlify. Isso. Muito bem. Ele vai disparar um novo build lá do Netlify. Beleza. Abre o DS-Move de novo. Ou melhor, o DS-Move mesmo. Front-end. Dá um F5. Olha, está em pending. Aê. Então, confere lá do lado direito ali. Você vai ver que o Moves dele agora está apontando para o seu back-end. Você pode filtrar pela lista. Ou ir ali, ele está embaixo do Five Icon. Ele está um pouco mais abaixo. Aí, clica nele. Ó, 200 ok. Olha a URL como está. E clica ali no Response para você ver. Dessa mesma aba aí. É aquele mesmo JSON que você viu. Isso daí tem muito aluno que se surpreende com isso, porque eu não sei quem está ensinando o pessoal do front-end e o pessoal novato. Estão ensinando que o front-end é tudo e o back-end é nada. Tá? Sendo que, na prática mesmo, médias e grandes empresas geram o seu front-end a partir do que vem do back-end, inclusive dados como essas estrelinhas aí, coisas mais simples, corzinha, botão. A cor do botão vem do back-end. Né? Então, essa é uma coisa que surpreende muita pessoa iniciante. Ah, mas a cor do botão vem do back-end? Para que isso? Eu posso colocar o background color lá do botão No CSS. no CSS. Então, você pode, isso é verdade. Em projetos pequenos, é até bom que seja assim. Porque não precisa muita complexidade mesmo. Site estático, por exemplo. Já em grandes projetos, é diferente a questão, porque eu vou citar um exemplo real lá do BTG Pactual e de outras empresas que eu trabalhei. Eles têm um aplicativo, né, que é um tipo de front-end também. Não é tão simples quanto um front-end web, mas é um front-end também no final do dia. Então, eles têm um aplicativo iOS e um aplicativo Android, do aplicativo do banco, né, que é o BTG Pactual. Aí, vamos supor que eles queiram adicionar uma cor diferente numa tela. Estou usando um exemplo bem básico mesmo, mas para qualquer coisa vai ser o mesmo raciocínio. Eles querem mudar a cor da tela. Antes era branco, eles querem um tom de cinza. Se eles tiverem que fazer essa alteração no front-end, Android e iOS, vai levar no mínimo uma semana para que isso chegue na loja da Play Store, na App Store. E aí eles têm que torcer para que os usuários atualizem o aplicativo. E eles têm os dados, né, que esses dados vêm para a gente, como desenvolvedor do app, tem os dados de quantas pessoas estão usando tal versão. E aí eles veem o seguinte, depois de um mês, nem metade das pessoas atualizaram o aplicativo.
Então, metade das pessoas ainda estão usando a versão com a cor antiga. Antigo. E isso foi um exemplo de corzinha, mas o mesmo vale para coisas mais importantes. Vamos supor que eles querem lançar uma campanha. Essa campanha quer lançar hoje. Se for depender do Android e do iOS para lançar hoje, já era, não vai lançar hoje a campanha. Porque vai demorar no mínimo uma semana e ainda tem que torcer para o cliente atualizar. Agora, o que eles fazem para resolver isso? A corzinha do botão vem do back-end. O back-end independe da Play Store e da App Store. Portanto, se eu quiser mudar a corzinha do botão, eu faço um ajuste aqui no meu back-end, levo até produção e pronto. O aplicativo vai estar com a cor mudada. Entendi. A aplicação em si lá, eu não vou, nesse caso aí, vai ficar. Porque tem aquela questão também de homologação, né, da loja, tem que aprovar esse negócio. No mínimo uma semana aí para isso acontecer. E na App Store é até mais demorado. E se eles negar, aí você tem que ajustar o que eles pediram e mandar de volta e leva mais um tempão para eles verificar. A Android não é tanto assim chato, mas a App Store é bem mais chato. Eu E mesmo, até pensei, antes de sair direto do front-end, que eu estava aprendendo bem o CSS, aí eu disse, não tem muita gente, aí eu pensei até em mobile, mas que a questão do configuração aqui do meu PC não ia rodar bem não, eu disse, vou ficar no back-end. é uma boa escolha, porque tem muita vaga para back-end e é um filtro natural porque o povo tem medo. O povo acha que é muito difícil, que é uma coisa de doido, de gênio. Tem vários tipos de opiniões aí no mercado. Todas elas, no final das contas, faz com que a pessoa não vá para um caminho que tem mais chance de dar certo. Porque Eu ela vai estar até, competindo com menos gente. no sentido dizendo que eu tenho assim um pouco de conhecimento de Linux, foi o primeiro contato que eu tive com computador aí, era até na associação aqui do bairro onde eu moro, né? Não tinha condições de ter um PC, aí eu sempre ia lá para a associação para ficar funcionando. Aí eu peguei o hábito de usar o Linux. O Linux é até melhor porque te força a deixar de usar muleta, né? Porque o Windows facilita tantas coisas pra gente que não é ruim. Eu também uso o Windows, também uso o Linux, uso o Mac, o que tiver, tanto faz para mim. Aí resolvi. Para mim não faz a menor diferença, na verdade. Mas no começo eu recomendo o pessoal usar o Linux porque força você a deixar as muletas do Windows, que normalmente as pessoas vêm do Windows. Então você vai instalar um programinha no Linux, você vai ter problema de dependência, de pacote, vai ter que resolver conflito. É tipo você baixar um projetinho Node ou Java, vai ter problema lá no Node Modules ou no .m2 do Maven, que é o gerenciador de pacotes. Muito parecido, então a pessoa já começa a tirar as rodinhas ali, já começa a Eu interagir com os até cenários. acho mais simples a questão do terminal no Linux, que no Windows dá uma dúvida de cabeça. Uma vez mexendo no Angular para baixar o NVM e instalar o Node por lá. É bem mais complicado pelo Windows. É, para mim tanto faz, dá no mesmo. Hoje em dia tem o WSL2 no Windows também, mas é bom sim usar o Linux puro mesmo, porque força a gente a pensar diferente de alguém que só usa aplicação de clicar na tela. Só. Então é isso, você conseguiu terminar, você está consumindo aí o seu front-end, está consumindo o seu back-end na nuvem, front-end na nuvem também, e o banco de dados também está na nuvem, que é o Neon. Isso daí que você fez, apesar de ser um projeto relativamente simples, é muito realista, porque envolveu várias coisas que a gente usa no trabalho no dia a dia. Variável de ambiente, para onde está apontando. Existem diferentes ambientes, tem o seu ambiente local, tem o ambiente de dev, tem o ambiente de teste e tem o ambiente de prod. Né? No seu caso aí foi só simulado mesmo o ambiente de dev e teste, foi simulado localmente. Mas o ambiente de prod realmente é outro
outro PC, né? Está em algum lugar do mundo aí. Eu devo assim, repetir o projeto novamente? Ou, Sim, né? aí que te diferencia também da maioria, porque a maioria eles estão no tutorial hell. Tutorial hell é o seguinte, eles ficam pulando de cursinho em cursinho, de Udemy em Udemy, de vídeo em vídeo, e eles não criam profundidade nenhum deles. Aí fica no final conhecimento com a profundidade de uma xícara. E ainda reclama falando que não está se sentindo seguro ao programar, que não está confiante. Claro que não está confiante, porque ele só ficou pulando ali de galho em galho, né? Eu até tava dando uma estudada nas notações mais usadas para tentar já entender mais elas. Ficar AutoWire, a Ok, JPA. faz bem, faz bem. Então, deixa esse projeto salvo, ele já faz parte do seu portfólio. Se precisar mencionar em entrevista, você já consegue mencionar, já consegue até mostrar, que é muito mais forte do que um simples currículo. Se precisar, você poder mostrar o que você fez, é mais forte do que um currículo. Isso não significa que o currículo não presta para nada, não é isso que eu estou dizendo. Aqui existe uma precedência, né? Portfólio maior que currículo. Tranquilo. Então faça novamente esse projeto. Você vai ver que dessa vez vai ficar tudo muito mais previsível. E eu sugiro, para você ganhar tempo, como você já tem bastante conhecimento de front-end, mantenha o front-end como está, só copia e cola, mas o back-end você faz novamente do zero, entre aspas, do zero. Assim, até o front-end eu não, quando eu estava estudando, eu não avancei direto para um framework tipo React. Eu até entrei um pouco no Angular, mas não cheguei, porque eu estava aprendendo tudo na mão mesmo, sem o framework. Entendi. Então, nesse caso, faça novamente o front-end Sim, também. Essa questão que o pessoal fala assim, você tem que aprender do começo, esquece os frameworks, vai no JavaScript puro. Na prática, você vai ter que saber os dois, entendeu? ah, Então, a ordem que você aprende eles, você pode aprender um de tarde e outro de manhã, sabe? Não precisa ficar achando que é uma torcida, não. Esquece o framework, foca só no front-end. Aí, quando chega no framework que você tem que usar no trabalho, se você não souber as características do framework, você não vai conseguir ser produtivo. E aí você vai ser obrigado a estudar o framework também, mesmo já tendo estudado só os fundamentos. E aí chega outra coisa para piorar a situação. Muitos dos fundamentos são totalmente ignorados e a gente acaba nem usando. que é o questão é a entrega. O cliente quer saber da entrega, esse negócio funcionando. Se você usou o ECMAScript ou o Strict Mode, ele não tá nem aí. Essa é a verdade. E nada impede que você estude os dois ao mesmo tempo, né? Então, o pessoal, eles têm um raciocínio dicotômicos, eles acham que é sim ou não, que é tudo ou nada, que é 8 ou Ah, 80. Isso é coisa de doido, isso daí. Uma coisa é o o- computador usar o binário, outra coisa é um humano usar o binário. Se o humano usar o binário para tudo, ele fica doido. Ele vai sair matando gente por aí. Porque ele vai ir comprar pão na padaria, o cara, ele pensa assim, se o cara não me der o troco certinho, eu mato ele, porque comigo é assim. Ou é certo ou é errado. Não tem meio termo. Aí o cara esquece de dar o troco certo, ele vai e mata o cara, vai pra cadeia. Aí isso aí vai ser substituído pela IA. É coisa de doido. O humano não pode ter raciocínio binário para tudo. O humano tem que ter o discernimento de saber onde que ele tem que pensar sim ou não e onde que não é questão de sim ou não. Existem os dois cenários para os humanos. É isso. Tranquilo. Posso colocar Muito essa obrigado. gravação aqui no YouTube lá? Ajudar o Pode, pessoal? com certeza. Fechou então. Então faça novamente essa aplicação para se aprofundar mais nela e dessa vez você pode sim ir tirando suas dúvidas ali
sobre as annotations, por exemplo, e me mandando as suas dúvidas lá no chat também. Tranquilo. É isso. Obrigado, Robson. É Boa nóis. tarde. Boa tarde, até a próxima. Tá.